Boa noite, pessoal. Hoje eu vou acompanhar a partida do segundo match entre Jantefa contra o Cardozinho. Vamos ver como tudo aconteceu nessa partida. As brancas abrem com o peão do rei, pretas respondem com siciliana, brancas jogam peão, solidificando o centro, pretas respondem com peão, brancas peão, tentando ideias de fianquetar o bispo. Pretas respondem com peão, peão toma, bispo, com ideias de fianqueto. Pretas respondem com cavalo, brancas jogam peão, pretas bispo, brancas desenvolvem cavalo. Última peça de desenvolvimento antes do roque. Roque das pretas e roque das brancas. E até o momento todos os dois jogadores estão com desenvolvimentos. Tá levando uma pequena vantagem para as pretas, né, de meio ponto na partida. Pretas jogam cavalo, brancas jogam peão, pretas torre. Aí brancas têm uma ideia muito interessante, que seria o bispo. O bispo tem ideia de atacar a torre. Aí as pretas defendem com o bispo. Só que brancas não tomam o bispo de imediato. E veja o que aconteceu. Brancas jogou o bispo, atacando o cavalo. O cavalo está sendo defendido pelo peão e pela dama também. Brancas jogam Brancas não, né? As pretas jogam peão com ideia de expulsar o bispo. Questionar o bispo se o bispo pretende tomar cavalo ou se pretende voltar. E as brancas decidiram voltar ao bispo. E foi até um lance meio que um lance duvidoso. Pretas desenvolvem peão. Brancas jogam peão com ideia de expandir o peão do centro na coluna D. Pretas jogam bispo. Brancas jogam peão com ideias de trocas também, ruptura no centro. Aí as pretas jogam a dama com ideia de tomar o bispo em H3. Tomar o bispo não, né? Tomar o peão em H3. Tudo bem que o peão está sendo defendido pelo bispo, mas no momento tem dois ataques contra uma defesa das brancas. Brancas jogam rei, defendendo o peão. Pretas jogam cavalo. Foi um lance um pouco duvidoso. Brancas respondem com dama, com ideia de sacrifício, né? Porque o bispo e a dama estão atacando o peão de H6. Pretas jogam dama, com ideias de sacrifício de cavalo. Só que brancas ele tem um lance muito interessante. Qual que seria esse lance das brancas? O lance das brancas seria o cavalo. Não foi o cavalo no caso, né? Jogou o bispo primeiro, com ideias de troca de bispos e para tentar também defender a posição. Aí as pretas jogam bispo, toma bispo, dama toma bispo, dama toma, peão toma. E agora o jogo está sem a dama, com uma pequena leve vantagem para as pretas. Vantagem no momento de 1.7. Aí peão toma, peão. As pretas têm ideia de tentar trocar os peões. Aí brancas jogam cavalo, que foi um lance meio duvidoso também. Praticamente foi uma imprecisão. Preto toma, branco toma. Acontece neste exato momento uma troca de cavalos. E o peão branco cai neste momento. É isso que acontece. O cavalo tomou. Aí, torre jogou, com ideia de dominar a coluna C. Aí pretas tomam peão, brancas tomam peão. Depois o cavalo das pretas invade a sétima fileira, com ideia de tentar tomar o bispo, né? Porque o cavalo neste momento está atacando o bispo. Não é o bispo não. O cavalo está atacando a torre. Corrigindo, tá? O cavalo está atacando a torre das brancas, porque ele jogou e ataca a torre. Torre sai. Aí cavalo toma peão. Torre das brancas toma o peão das pretas. Aí a torre preta entra na sétima casa, atacando o cavalo. Cavalo sai. Cavalo toma bispo. Rei toma cavalo. Torre preta entrou na coluna C. Também foi o lance, foi cometido como uma imprecisão, né? Segundo as máquinas do Stockfish.
cavalo, com ideia de desenvolvimento. E também tem outra ideia, né? Que seria atacar o bispo. Só que aí o K2zinho ele comete uma gafe terrível. E praticamente acabou entregando o bispo de graça. O Jantefa fez exatamente esse lance, que foi tomar o bispo. Torre na sétima. Cavalo, com a ideia de tomar a torre da... Com a ideia de tomar o peão da coluna F. O peão preto avançou. Cavalo toma. Peão preto avançou com a ideia de promoção, já que o preto está muito melhor. Mesmo com um peão a menos, as pretas estão cada vez mais ativas. Aí o branco volta a cavalo, com a ideia de tentar impedir a promoção das pretas. Peão sai. Peão avança, no caso, para tentar promover. Torre tem que jogar para defender. Por quê? Porque não pode deixar o peão se promover. E o K2zinho, ele teve uma jogada muito interessante, que ele força de imediato a troca das torres, né? Só que, como tem na regra do xadrez, a tomada não é obrigatória. Só que aí, as máquinas dão como se fosse uma imprecisão na posição. E as brancas, lógico, que não podem tomar, porque senão as pretas promovem para a dama, né? E é isso que as brancas não fazem no lance, porque se fizer, vai ocasionar como lance perdedor. E as brancas, eles têm uma ideia muito sensacional. Tudo bem que as brancas poderiam tentar o duplo de 2 torres também, mas aí não adiantaria, porque como a torre está defendendo o peão, quer dizer, a torre está atacando o peão no caso, o cavalo dando um duplo das torres estaria impedindo com que a torre ataque esse peão. Então, na verdade, o que foi que as brancas fez? As brancas jogaram peão, tentando promover também. Foi uma gafe terrível que as brancas cometeram. E aí, as pretas respondem com torre toma torre, rei toma torre, aí torre cheque. E facilitou muito para as brancas nessa posição, porque tanto o rei como a torre estão controlando a posição. Rei é obrigado a jogar atacando o peão 2 vezes. Pretas dão cheque de torre, brancas tomaram de rei, só que assim acabou perdendo o cavalo. E aí seguiu o seguinte. Lembrando que o tempo das pretas faltaram 7 minutos, né? 7 minutos para as pretas, enquanto as brancas tiveram apenas 2 minutos e meio nessa posição. E com esse resultado, com esses desenvolvimentos, né? Saímos do meio jogo para ir para a final. As brancas estão com uma leve vantagem nessa posição, apesar de estar com o tempo um pouco crítico. E as brancas jogam torre com a ideia de defender o peão de H. Torre preta joga atacando o peão. Torre branca defende. Rei. O rei preto veio para F6. Foi uma gafe, né? Não foi uma gafe, né? Quer dizer, na verdade foi uma imprecisão no lance. Brancas atacam torre. Torre sai. Torre volta defendendo o peão de F2. Torre jogou atacando o peão de H3. Brancas tem ideia de promoção. Preto toma. Brancas avançam. Preto volta a torre. Brancas jogam o rei. Qual que seria a ideia do rei? O rei está sendo uma peça de ataque agora, né? Já que está no final do jogo. E por assim dizer, o rei branco teria que auxiliar na promoção do peão. Aí a torre volta com cheque. Branco sai, torre joga, torre negra joga, branco, o peão branco avança atacando a torre defende, mas é assim, o rei branco ataca a torre e expulsa a torre também ao mesmo tempo, porque a torre preta teria que sair da casa de defesa. O K2zinho tirou a torre e assim ocasionou na promoção da dama, perdão. As brancas, eles promovem a dama. E aí a torre do K2zinho teve que sacrificar. Torre toma e torre toma. Peão avança. Torre branca joga na coluna E.
peão, torre cheque, rei sai, torre branca. Torre branca não, é o rei branco. O rei branco avançou. Tem que tentar aproximar dos demais. Peão, com ideia de promoção. Rei branco. Rei negro responde. Rei branco. E aí acontece o mate. O mate em 2 lances. Por quê? A melhor saída do rei preto seria ir para a casa de H4, conforme as máquinas indicam. Só que o Cardozinho comete uma gafe muito terrível e ele joga o peão em H4. Só que a máquina fala que é checkmate em 6. Só que as brancas, o Jantefa no caso, é um jogador muito experiente nessa posição. E aí ele dá cheque no rei do Cardozinho. O Cardozinho jogou o rei. E aí o Jantefa, ele joga o rei branco com a ideia de prender o rei negro para dar checkmate. E foi isso que aconteceu. O Cardozinho jogou peão. E assim o Jantefa finaliza com o mate. Checkmate das brancas de torre e rei. E assim vou parabenizar tanto o Jantefa, que foi o vencedor da partida, como também o Cardozinho, que jogou muito também. Parabenizo os 2 jogadores pela partida, por ter jogado bastante. E assim vou me despedir desse vídeo e até logo. Tchau, tchau. Próximo à sua casa, próximo ao seu local de trabalho, pontos de possíveis contaminações, picos maiores dentro do